Dica de ouro, hein? Maçã cozida. Se você consumir maçã cozida todos os dias durante 3 meses, no café da manhã, no almoço e no jantar, quanto? Tá bom. Melhor maçã, a Fuji, porque ela tem menos agrotóxico, tá? Tira a casca, tira a semente e cozinha. Pode ser na panela, pode ser no forno, como você quiser. E você coma uma porção no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. Por quê? Porque em cada refeição que você está fazendo, você está oferecendo para a sua microbiota a oportunidade de quê? De crescer. Porque ela crescendo, ela se restaurando, ela vai botar ordem no seu intestino. Vai colocar as bactérias, entre aspas, do mal, proteolíticas, no cantinho dela. Agora, gente, por que tem que ser 100% zero glúten, zero caseína, zero soja, zero tudo que não presta? Porque eu estou combatendo as bactérias que se alimentam disso. Então, não tem sentido eu estar promovendo o crescimento das minhas bactérias do bem e estar dando comida e fortalecendo as outras. É de fundamental importância que isso não ocorra. Porque quando a sua microbiota do bem vai se estabelecer, primeira coisa, ela restaura a parede do seu intestino. Porque a parede do seu intestino restaurada é que vai ser a diferença de não entrar o que não deve dentro da sua corrente sanguínea. Então, gente, são coisas importantes, fundamentais, a retirada de tudo aquilo que não se deve. Lembre que tudo que está na natureza, né? Lembra do meu e-book da Bíblia maravilhoso? Então, tudo que está na natureza, como Deus fez, é alimento do bem, tá? É alimento das boas bactérias que você não come para você, viu? Você come para elas devolverem para você saúde ou não. Tudo bem. E o que eu faço com essas dores enquanto eu não restauro a minha microbiota? Gente, para começar, o nosso suco farmácia. Magnésio é altamente analgésico, porque ele é parceiro do cálcio. E toda vez que entra um cálcio que tem que entrar para acontecer qualquer contração no seu corpo, depois vem o magnésio para relaxar. Se você pisca, é porque entrou cálcio, tá? Na célula ali que vai fazer você piscar. Mas em seguida tem que entrar o magnésio. São esses dois parceiros. Outra coisa muito interessante, que eu sou fã incondicional, cúrcuma. Você já foi lá ver aquela minha receita de geleia de pé de galinha? Então, os peptídeos lá dos ossinhos, que você consegue praticamente derreter quando você coloca na panela de pressão, eles são muito mais absorvíveis pelo seu corpo do que aquelas fórmulas de farmácia que têm moléculas enormes e que você não vai ter uma absorção tão eficaz. E na receita, o que nós temos? Cúrcuma. A cúrcuma é fantástica, é um anti-inflamatório natural que simplesmente não tem nada na natureza que tenha mais artigos científicos do que a cúrcuma para mostrar o potencial para várias coisas, mas principalmente o potencial anti-inflamatório. Agora, você sabe que a gente tem um agravante, né? Até 30 anos parece que tudo vai bem, obrigada. Depois dos 30, tudo começa a encrencar. Na verdade, até 30 anos, quando você tem uma articulação que sofreu um problema e você precisa inflamar, essa inflamação é como se ela fosse uma rede que pegasse ali o que tem que ser destruído, algemasse e levasse embora. Só que essa rede é como se ela permanecesse por ali. E nós temos enzimas digestivas próprias, proteolíticas, que depois que inflamou, vai lá e dissolve essa rede. Pois é, mas depois de um certo tempo, o que acontece? Eu não faço isso com tanta eficiência.
Ainda mais se você a toda hora está comendo um monte de coisa que vai parar na sua articulação e vai precisar desse processo inflamatório. Porque a gente tem uso e desuso, né? Então, pelo amor de Deus, se eu estou a toda hora precisando dessa bendita dessa enzima para fazer com que eu elimine, não é de surpreender que em vez de 30 anos você comece a não tê-la mais, porque tu tem programação no nosso corpo, tá? Você tem um delta T, você tem um número X de coisas que são para acontecer até um determinado tempo. Agora, se você antecipa isso... Agora, qual a dica de ouro número 3? Procure sempre iniciar as suas refeições com uma enzima digestiva natural. Então, quem que é? A bromelina do abacaxi e a papaina do mamão. Comendo no início, eu já favoreço várias coisas naquela refeição. Mas, se eu também consumir longe das refeições, eu dou a oportunidade dessa enzima cair na parte da circulação sanguínea e ir lá e dissolver aquela que é chamada de fibrina, né? Daquela rede que fez com que eu realmente conseguisse inflamar e destruir o inimigo, mas que ficou ali um rescaldo que eu preciso também eliminar. E que através dessas enzimas que são digestivas, você pode fazer isso usando sempre alguma das duas, ou um mamão, que vai te ajudar muito também na parte toda intestinal, ou o próprio abacaxi vai ajudar a você melhorar toda essa digestão. Sem deixar de lembrar que se eu não durmo bem, como é que meu corpo vai se restaurar? E para dormir bem, o que nós precisamos? Nós precisamos que o nosso corpo produza melatonina. Mas se eu sou uma pessoa estressada, com muita dor, como é que eu vou ter a matéria-prima que é a serotonina? A serotonina é o neurotransmissor que também faz uma coisa sensacional no nosso corpo. Diminui a percepção de dor. Quando eu não tenho serotonina, dói, mas eu sinto mais. Quando eu tenho, dói, mas eu sinto menos. Então, a importância, tá, de você ter práticas que levem a um relaxamento, a minimizar esse estresse que o dia a dia de hoje do homem e da mulher contemporâneos realmente nos levam a uma resiliência muitas vezes menor do que deveria. Então, isso tudo é super importante para você não estressando, não detonar a sua serotonina, que à noite, quando você dorme, vai se transformar em melatonina. Gente, melatonina é aquela coisa maravilhosa que quando você dorme, cai na corrente sanguínea e restaura tudo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você que tem dor, você dorme bem? Então, a gente não sabe se a pessoa não dorme bem porque tem dor ou tem dor porque não dorme bem. É a mesma situação. Então, vamos fazer uso de fitomelatonina? Você tem melatonina que você pode estar comprando, quem viaja para os Estados Unidos encontra até no supermercado para comprar. Aqui no Brasil é mais complicado, mas você tem alimentos que contêm fitomelatonina. E a dica de ouro qual que é? Coma 2 kiwis de sobremesa no jantar. Você vai se surpreender como a sua noite de sono vai ser bem melhor.